Programa Diversidades, Mr. Pétrio, estou de volta, não é? Finalmente, depois de muito tempo. Quero agradecer primeiramente ao Wagner, né, Araújo, por ter me trazido de volta aqui para o canal, já aproveitando para convidar você que está assistindo este vídeo para assistir também a minha entrevista aqui no programa Diversidades. Entrevista que inclusive eu ganhei aqui o meu mascote, o coelho, que eu estou pensando um nome para ele, com certeza, não é? Assistam a entrevista. Obrigado, Araújo, né? Obrigado pelo mascote. Mas vamos direto ao assunto, né? Agradecendo também a você que está assistindo esse vídeo e pedindo para que você se inscreva no canal e assista os comentários do Mr. Pétrio. Neste vídeo vamos falar aí, vou procurar ser um pouco breve, né? Nem sempre eu consigo, mas vou tentar falar um pouco do coronavírus, esse vírus que provocou uma doença, não é? O Covid-19, que marcou esse ano de 2020 como um ano realmente muito problemático, né? Uma epidemia que se tornou uma pandemia terrível. O coronavírus, então, não é algo que ninguém imaginava. Ano de 2020, uma pandemia que se alastrou por todo o planeta, por todos os países. Final de 2019, principalmente aqui no Brasil, eu, Mr. Pétrio, sinceramente, quando comecei a escutar e ver notícias sobre essa pandemia, não era pandemia ainda, não é? Imaginava que fosse sequer chegar aqui ao nosso país, muito menos que tomaria as proporções que tomou. Talvez você que esteja me assistindo pensou da mesma forma, mas infelizmente o pior aconteceu. O vírus, que pelo que foi comentado, pelo que foi comprovado, veio da China, não é? Alguns aí chamam o vírus chinês, inclusive o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas isso é outra questão. Mas enfim, o vírus veio de lá, se alastrou por todos os países do planeta, ou pelo menos quase todos, não é? Trazendo problemas seríssimos, principalmente muitas mortes. Algumas causas do surgimento deste vírus, não é? O coronavírus, com a doença agora chamada o Covid-19. Alguns apontaram a causa do surgimento desse vírus para os morcegos. Sei lá, parece que os chineses consomem morcego, comem morcego e eles tinham o vírus, é isso? Bom, enfim, a verdade não é. Outros cogitaram que o vírus foi feito em laboratório propositalmente, tipo Resident Evil, não é? O game ali, os filmes, será que foi feito em laboratório? O que vocês acham? A verdade é que, dependente de como ele surgiu, ele está aí e trouxe realmente o caos para todo o globo. Rapidamente quero comentar que se realmente ele veio do morcego ou sei lá, mas independentemente deste fator, é lógico que alguns países consomem uma alimentação um pouco, sei lá, diferente, podemos dizer assim, não é? Muitos animais, muitas espécies de animais não são para o consumo humano, vivem em locais completamente diferentes, em ambientes completamente diferentes,
Não sabemos a que tipo de bactérias, vírus, sei lá, esses animais estão expostos na natureza. Então não podem ser consumidos por nós, não é? O consumo humano deve ser feito com alimentos, seja carne ou vegetais, mas alimentos com regras governamentais, padrões de qualidade. Caso contrário, podemos correr o risco de contrair doenças e outros, digamos, desenvolver outros problemas, vírus, bactérias. Afinal de contas, quando nós vamos contra a natureza, ela reage de diversas formas. E as doenças são uma forma de reação do desequilíbrio ambiental. O coronavírus se espalhou então por todos os países. Como consequência disso, isso aconteceu agora no ano de 2020. Eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo, talvez a pandemia já passou, não é? Tomara, né? Mas no momento dessa gravação a coisa está ainda bem feia aqui no Brasil, né? Não conseguem segurar essa doença, não é verdade? Mas o fato que ela se espalhou, o fato que ela está aí, trouxe morte, caos, problemas financeiros, econômicos, pessoas diversas perderam seus empregos, outras tiveram seus salários reduzidos, outras perderam suas empresas, fecharam as portas, enfim, todos tiveram prejuízos. Isso sem falar daqueles que perderam a própria vida devido ao coronavírus. Por outro lado, como em todo problema que existe no planeta, desde que o mundo é mundo, outras pessoas, a minoria, não é verdade, ganha com a mazela. Sim, existem aquelas pessoas que se aproveitam desse problema da pandemia, inclusive na iniciativa pública, né, no poder público, nas 3 esferas de poder, para pegar dinheiro público, né? Infelizmente, a ganância é a maior doença que temos durante toda a história da humanidade. E infelizmente as pessoas gananciosas, né? Uma pessoa gananciosa pode destruir a vida e prejudicar milhões de pessoas. Sendo assim, então, essas pessoas, elas desviam dinheiro público e enriquecem, enquanto a maioria muitas vezes sequer tem seus empregos. Durante a pandemia do coronavírus, então, que se instaurou nesse ano de 2020, marcando esse ano, né, muitas vezes aí, para muitos, né, melhor dizendo, foi um ano perdido para alunos de escola, para muitas pessoas, trouxe prejuízo para todos. Outro problema muito triste também, que eu mesmo pude comprovar nessa pandemia do coronavírus, é a falta de respeito de muitas pessoas. Vizinhos que não respeitam vizinhos, só como exemplo, né? Pessoas que acham que a quarentena é essa, resultado do que se espalhou o coronavírus. O coronavírus se espalhou e obrigou que fosse feito quarentena no mundo inteiro. As pessoas mal puderam sair de casa, as pessoas nem sequer puderam ver parentes, amigos, pessoas que gostam. Olha só o ponto em que chegamos, não é verdade? E mesmo assim, a falta de respeito ainda continua acontecendo. Pessoas que não respeitaram e não respeitam a quarentena, não usam a máscara, que, né, tinha aí comprovações de que a máscara, não igual a minha, não é? Mas a máscara, ela possui, né, um grau de proteção para não ser infectado, né? É importante usar a máscara, né, enquanto estiver acontecendo essa pandemia, mas muitas pessoas não respeitam.
e ainda por cima ficam fazendo festa até altas horas da noite, como se estivéssemos simplesmente de férias. Muito triste isso, né? Ou até revoltante, posso dizer. Outro fato preocupante nessa pandemia também que aconteceu e está acontecendo é que o poder público ele determina o que é essencial e o que não é, ou seja, serviços, trabalhos, não é? Ou seja, você é essencial ou não é? Se você não é essencial, então ninguém precisa de você. Se eu, Mister Petro, tenho um trabalho que não é essencial, então eu posso ficar sem trabalho, posso ficar ferrado, não posso, não é verdade? Bom, é assim que o poder público pensa. Infelizmente, para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, a nível nacional, eles estão garantidos, não é verdade? Lógico que uma parcela do sistema tem um papel importante de luta contra doenças, de maneira geral, né? Os funcionários, principalmente da saúde, têm lutado com todas as forças na contenção da doença, no tratamento dos doentes, não é verdade? Mas infelizmente muitos grandes da política, dos três poderes, não é verdade? Ao invés de ajudarem mais, fazem exatamente ao contrário, enquanto uma grande parcela da sociedade corta dali, corta daqui, até muitas vezes por falta de dinheiro, sem trabalho, eles pegam mais dinheiro, ficam ainda mais ricos, não economizam, não enxugam a máquina pública, não diminuem salários. É típico do nosso país, não é verdade? Muitas vezes, inclusive nessa pandemia 2020, os três poderes eles ficam, né, querendo brincar ali, ver quem tem o maior, não é verdade? Eles ficam batendo cabeça ao invés de se unirem para enfrentar essa pandemia. Esse é um dos motivos que o Brasil está tendo tanto problema, tanto sofrimento para conter o avanço da doença. É lógico que existem trabalhos, existem setores da economia que realmente são essenciais, sem dúvida nenhuma, não é verdade? Por outro lado, você que tem o seu trabalho, a sua atividade, o seu emprego para ganhar o seu sustento, independente do que você faça, se aquele seu trabalho sustenta você, ele é essencial, pelo menos para você, não é verdade? Então realmente é um fator bem complicado, não é? O que não é, então, é complicado quando chegamos num ponto, não é verdade, em que o Estado decide se você é essencial ou não. Não quero me estender mais, posso fazer outros vídeos comentando da pandemia do coronavírus, mas para finalizar, quero deixar aqui uma opinião minha pessoal, né, com certeza. De todas as doenças da humanidade, durante a história da humanidade, sempre aconteceram pandemias, doenças terríveis que mataram muitas vezes milhões de pessoas. Mas a maior doença é a ganância. A ganância que permeia a sociedade, a ganância que continua existindo. Na minha opinião, foi a ganância que deixou que o vírus se espalhasse dessa forma pelo planeta, né? Isso poderia ter sido evitado, mas devido a questões econômicas, a ganância, infelizmente, né, o vírus se espalhou, se tornou uma epidemia e depois uma pandemia, levando prejuízo para todo o mundo. Mais uma vez lembrando, nem para todos, não é? Tem alguns que estão ganhando muito com a mazela. Sempre tem alguém que lucra com a mazela, né? Com as mazelas, melhor dizendo. Sempre tem alguém que sai lucrando.
sempre foi assim e isso não vai mudar nunca. Para finalizar, então, agradecendo a você que está assistindo esse vídeo, o que podemos fazer para evitar que novas pandemias dessa aconteçam? Qual é a lição que fica do que aconteceu tão terrível nesse ano de 2020? Precisamos evitar ao máximo a ganância, não é? Precisamos cobrar as nossas autoridades públicas para que sejam menos gananciosas. Precisamos repensar o nosso estilo de vida. Precisamos repensar, né, como nós lidamos com a natureza, com o meio ambiente. Não é verdade? Nós não somos invencíveis. O coronavírus, essa pandemia do Covid-19 deixou isso claro para todos nós. Não importa que país, não importa quanto dinheiro, quanto poder nós tenhamos, podemos ser destruídos em frações de segundos. Então temos que repensar a nossa vida para evitar que novas pandemias, talvez até piores, aconteçam. Mas infelizmente, me desculpem eu ser um pouco pessimista, mas devido à ganância, acho isso um pouco difícil de acontecer, de que realmente haja uma mudança. Não podemos, depois que terminar essa pandemia, né, com certeza ela passará, mas depois que passar, não podemos simplesmente continuar vivendo da mesma forma, como se nada tivesse acontecido. Caso contrário, estaremos nos perpetuando no mesmo erro. Bom, teria mais alguma coisa para comentar, mas eu acho que já me estendi nesse vídeo. Então, agradeço você que me assistiu. Se inscreva no canal, use máscara, use álcool em gel, não é verdade? E se você está assistindo esse vídeo e a pandemia já acabou, então faça uma reflexão, procure aproveitar melhor a vida, as pessoas que você gosta, respeitar as outras pessoas, cobrar do poder público e lembrar que a ganância só leva à destruição. Agradeço e até o nosso próximo encontro.